Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL. A gente teve um dia de folga, foi um dia apenas ali no dia 4 de julho, foi feriado nos Estados Unidos, também tirei o dia de folga, aproveitei um pouquinho com a família e eu tava até pensando em tirar a semana, tá? Porque a gente tá num momento mais de calmaria, muita tranquilidade, mas eu entendo também que a galera já tá entrando no clima, que o pessoal tá afim de falar um pouquinho mais de futebol americano, porque faltam 64 dias para Rams e Bills abrirem a temporada da NFL, mas ó, 12 dias para a gente ter os primeiros calouros aparecendo ali nos training camps. 29 dias, menos de um mês para o fim da abstinência, né? O jogo do Hall da Fama, um jogo fraco entre Raiders e Jaguars, mas é o fim da abstinência, é a volta do futebol americano, menos de um mês. Então vamos falar aqui um pouquinho mais também da NFL. Primeiro lugar, fazendo aquele convite de sempre para você dar aquela curtida no vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo. Diz aí dúvida, sugestão, crítica, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, clica no sininho também para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Já passamos dos 40 membros, com 50 vou sortear uma bola, ó, de futebol americano da Wilson igual essa daqui. Eu acho que em agosto a gente vai sortear aqui, porque a temporada vai começar, a galera vai entrar mais no canal com toda certeza. E com 100 membros, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Acho que em setembro a gente vai conseguir isso também. Então, se você puder colaborar, tem lá umas vantagens, grupo no Telegram, vai ter live pra gente conversar pelo menos uma vez por mês, falar um pouquinho mais de futebol americano. E aí você colabora, porque a gente investe aqui tempo e dedicação pro canal seguir vivo. Então vamos nessa, vai? Roda a vinheta. Vou começar o vídeo aqui pedindo desculpas aqui por um erro que eu cometi. O Fábio Ramalho me alertou, o Aurélio da Silva também foi outro lá. Até o Fábio, desculpa aí, naquele momento eu não tinha percebido o que eu tinha falado, mas é porque é uma confusão muito grande mesmo o college football. E eles me corrigiram com a informação que eu acabei me atrapalhando, falei asneira ali. Texas e Oklahoma, eles vão sair da Big 12, não da Pac-12. Eles vão sair da Big 12 e vão para a SEC em 2025. Da Pac-12 vai perder USC e UCLA, como eu falei corretamente lá, eles vão sair para a Big Ten em 2024 e tem a informação que alguns times ali da Pac-12 podem sair também e ir para a Big 12, né? Meio que no canto do cisne da Pac-12 pode ser uma divisão que suma do college football. E eu aproveito até junto aqui o Michael Ornelas, que perguntou como funcionam as conferências no college football, e é uma situação meio confusa mesmo, são muitas equipes, mais do que na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A gente tem 131 times no FBS, que é a primeira divisão, são 4 divisões na NCAA, né? O NCAA tem 4 divisões, 131 times nessa primeira divisão, nessa elite, são 10 conferências. Os times jogam a maioria dos jogos dentro da sua conferência, mas tem alguns jogos, algumas partidas, 4, 3 partidas que eles têm que fazer em outras, com outros adversários, e gera uma confusão, porque é meio que cada um por si. O cara liga e combina qual que vai ser o jogo, define ali quanto que vai pagar, qual que é o dia de transmissão, como é que funciona isso aqui, que grana que vem para cá, e tem que bater a agenda também, porque aí a conferência fala assim, ó, final de semana tal e tal e tal, são para jogos fora da conferência, beleza? Tá, só que aí você tem que pegar o seu adversário que faça sentido, que dê certo naquele momento. Tem que também ser um adversário interessante, mas talvez não muito forte, porque a gente lembra que é um ranking, né? Que é um comitê que define quem são as melhores equipes. Então tem tudo isso que você tem que balancear. O college football é divertido de ver, mas se você parar para prestar atenção ali, ele é bem confuso ali para a sua organização, né? Muito time, não tem o que falar. A Copa São Paulo é confusa, né? Com o sistema de mata-mata, você imagina aí 131 times para você organizar um campeonato e chegar em 4 daqueles que são os melhores. Lembrando que geralmente o time que vence 6 partidas uma temporada já está livre ali para jogar os bowls. Você tem os bowls mais importantes, são questão de convite, como é que você entra nesses bowls, mas é bem confuso o college football. Eu gostaria de assistir mais, tá? É que é difícil pelo horário e também não tem transmissão na TV portuguesa. Tem que fechar o ESPN Player, que custa caro, o conteúdo não é tão bom assim. Mas vamos ver se eu consigo acompanhar um pouquinho mais essa temporada. A gente falar um pouquinho mais também de college football aqui no Toque Passa. Vou passar primeiro por umas notícias, são dias fracos, 4 de julho ali, feriado, emendou o feriado na segunda-feira. Mas eu tenho duas notícias do Seattle Seahawks. Vou começar primeiro com o Seattle Seahawks de Schroeden, porque a gente não sabe o que está acontecendo por lá, né? A gente tem 2 reports
de fontes confiáveis com informações conflitantes. O Ian Rapoport, da NFL Network, dispensa apresentação, um baita de um jornalista, ele falou que o Seattle Seahawks nunca teve interesse, de fato, em contratar o Baker Mayfield. Porém, horas depois, isso na terça-feira, a Josina Anderson, da CBS Sports, é outra grande setorista, outra pessoa que entende muito de futebol americano, de bastidores, falou que os Seattle Seahawks continuavam muito interessados em ter o Baker Mayfield. E aí, tá ou não tá? É basicamente o que acontece com o Cristiano Ronaldo, com o Messi nessa janela. Ah, ele vai para tal, ele vai para tal, ele vai para tal e fica aqui. Você não sabe, então tem muitos reports de um lado e de outro. A gente não tem ao certo qual é a informação, mas faria sentido, tá? Eu acho que o Baker seria uma melhor opção para a equipe do Seattle Seahawks do que o Geno Smith, ou então do que o saco de pancadas do Drew Lock, que rapaz, ele apanhou nesse final de semana, hein? Para quem não tá ligado no que aconteceu, o Sports Center tweetou um videozinho lá de Wimbledon, mostrando uma troca de bola, não lembro qual que foi o jogo em questão aí, mas mostrando um lance bonito, e uma pessoa deu um reply ali, respondeu com um perfil meio do Seattle Seahawks, falando que não era um esporte. Aí a conta do US Open pegou ar, né? Ele ficou brava com essa história e falou assim, falou o cara que tá prestes aí a passar 17 jogos acompanhando o Drew Lock como quarterback. Pô, pegou pesado, né? E acabou ainda com o velório depois, o cara respondeu uma coisa. Ele falou assim: ele pegou lá o top 40 do Sims, que o Drew Lock é o 40º. Ele falou, mas não são 32 times e o cara é 40. Cara, foi bem legal. Gostei do Drew Lock levando na esportiva, dizendo ali que dando um bom 4 de julho para todo mundo, especialmente para o estagiário do US Open. O Metcalf entrou na brincadeira também. Aí o US Open falou assim: olha, você falou para acabar, eu vendo suas fotos, eu parei aí porque ia tomar uma moqueta do Metcalf. Mas, Drew Lock é uma péssima opção para a equipe do Seattle Seahawks. Baker Mayfield é melhor jogador e eu acho que faria sentido, mas tem um monte de questão que a gente vai considerar. A equipe do Cleveland Browns com certeza está esperando uma proposta, não quer manter o cara lá ganhando 18,8 milhões de dólares sem ter vontade de jogar. Ah, mas se o Watson for suspenso, já ficou claro que não vai ser o Baker o jogador, que acabou o clima, não tem mais, não tem relacionamento mais nessa situação. Quem que vai oferecer alguma coisa? Disseram que teve uma conversa com a equipe dos Panthers lá atrás, mas não foi adiante esse negócio, até por conta do valor. Eles vão esperar alguém se machucar na pré-temporada, ou assim como o Seattle Seahawks também está esperando, sei lá, às vezes os Browns vão lá e dispensam o cara, ou então troca por 2 escanteios e uma coxinha. Pode rolar, esse jogo vai ser aguardado, mesma situação parecida, aliás, com o Jimmy Garoppolo. A gente pode ter novidade lá para agosto, lá para a época dos cortes mesmo ali, ou então quando algum time acabar tendo uma lesão, que geralmente acontece durante a pré-temporada. Respondendo perguntas aqui, começar pelo Matheus Dua, que perguntou como é que funcionam as trades da NFL, se o jogador tem contrato e pede para ser trocado, se ele escolhe para onde vai, ou o time decide quando e para onde que ele vai, ou se ele quiser um time específico, você tem que esperar acabar o contrato dele. E, Matheus, basicamente é isso, cara. A liga, a NFL é uma liga muito pro-owner, né? Ela é muito a favor dos donos de time, muito a favor dos times e pouco a favor dos jogadores. Te lembra sempre essa questão, mas o cara tem um contrato. Sim, mas todo contrato prevê uma cláusula. O time pode dispensar um jogador. O jogador não pode dispensar um time na NFL. Isso não acontece. O cara não tem uma multa rescisória que ele paga e sai dessa equipe, né? Ele tem que meio que aceitar as consequências. Se ele quer jogar em outro time, se o contrato dele não prever uma no trade clause, ele pode bater o pé, brigar, querer sair, como aconteceu com o Antonio Brown. Quis sair, não quero mais. Cara, o time vai negociar, quem oferecer mais leva ele, mas o jogador não apita para onde ele vai. A não ser que ele tenha essa no trade clause. Caso do Deshaun Watson, por exemplo, tinha lá uma cláusula que não podia ser trocado. E ele falou o seguinte: eu tiro essa cláusula no meu contrato, eu abro mão dessa cláusula no meu contrato se você negociar com uma dessas equipes. Então não adianta conversar com o Jacksonville Jaguars, os caras vão dar 18 first round picks, não adianta, não interessa porque eu só quero jogar numa dessas equipes aqui, então você conversa com esse pessoal, essa é a situação. Se ele quiser esperar o contrato dele acabar para buscar, o time pode acontecer, mas ele pode tomar uma tag ainda e ficar mais um tempo preso lá e ter que brigar mais tempo. Então esse é o problema. Eu entendo muito bem que o cara fala, tem contrato, tem que jogar, mas o cara não decide o futuro dele.
Vamos pegar lá o caso do Odell Beckham. O Odell Beckham não pôde decidir o time que ele ia jogar, porque ele foi draftado pela equipe dos Giants. Quando ele quis sair, ele pediu, forçou a sair, ele foi trocado para os Browns, ele não pôde escolher o destino dele. Só quando ele foi dispensado pelos Browns é que aí ele pôde parar, sentar e escolher qual que é a equipe que ele queria jogar. Essa situação eu acho que precisaria ser revista, né, para o cara ficar um pouquinho mais livre ali. O Wilson Silva perguntou por que às vezes no lance mais de uma zebra joga a flanela. Para começar, uma curiosidade, em 65 só a flanela passou a ser amarela, né? Ela era branca e aí o amarelo chama mais atenção, eles colocaram a flanela como amarela. E o juiz joga pro alto basicamente porque ele viu algo, ele joga a flanela por isso. A gente sabe que tem mais de um árbitro dentro de campo e você não sabe o que o outro viu. Então, um árbitro viu uma falta, ele joga. O outro jogou também, eles vão se reunir depois para ver o que eles viram de falta. E às vezes eles viram a mesma falta, só que os dois viram e os dois têm que fazer essa marcação. Putz, jogou uma flanela, viu outra falta, joga o boné, né? Jogar o boné também serve como uma flanela. Lembrando também que o boné pode marcar que se o cara saiu de campo. Vamos lá, o wide receiver vai correr uma rota, ele sai de campo, o juiz joga o boné para marcar a posição em que ele saiu, porque se ele for o primeiro cara a encostar na bola e depois, não pode, é proibido pela regra. Então a marcação fora de campo ali é com o boné, mas dentro de campo também pode entrar o boné se você tiver que marcar se teve mais de uma infração naquela jogada. O Kainan Boares, acho que tá certo o nome Kainan, ele curte muito o trampo do Toque Passa, muito obrigado, né? Fico feliz em ler essas mensagens sempre. E ele perguntou aqui a minha opinião sobre por que a NFC estaria mais fraca, citando que Green Bay, por exemplo, virou um leão de temporada regular, se eu vejo superioridade nesse ano de novo. De fato, se você olhar a AFC esse ano, ela tem times mais fortes, aqueles que são os considerados contenders, né? Você vai pegar a equipe dos Chiefs, sempre um time muito forte, os Bills, para mim, favoritos, os Bengals, que chegaram no Super Bowl ano passado, estão fortalecidos, Chargers, Broncos, Raiders, são times que se fortaleceram muito bem, que podem sonhar com vaga no Super Bowl, em conquistar o Super Bowl, mas eu acho que é bem cíclico essa história, né? Você tem, os Rams são atuais campeões, os Buccaneers campeões no ano anterior, então os 2 últimos anos a gente teve a NFC levando o Super Bowl. São times que vão chegar muito forte e podem até contar com uma certa vantagem. Pegar o caso dos Packers, por exemplo, a gente tá meio que unânime aqui que eles vão ganhar a divisão, que a divisão já tá nas mãos deles, então eles já têm uma vaga nos playoffs, não vão se desgastar tanto assim na temporada regular, normalmente vai pensar assim, vão chegar mais inteiro para os playoffs, não vão ter um caminho tão complicado como os Bills podem ter nos playoffs. Os playoffs da AFC vai ser briga de foice no escuro, então talvez cheguem no Super Bowl mais inteiro, mais em condições de ganhar o Super Bowl. Pode rolar isso aqui, mas acho bem cíclico. Tinha vários anos também que falavam, os Patriots dominam porque a AFC é muito fácil. Se olhava o time dos Steelers, um time muito forte, o Peyton Manning na equipe dos Colts, dos Broncos também, então eu acho muito errado. De fato, a AFC parece ter times mais fortes. Isso vai se corresponder dentro de campo? Aí é outra história. Bom, agora pra gente fechar, então, vou contar um pouquinho da história, voltar a falar de história da NFL, porque lá quando eu comentei alguns casos, alguns jogadores ali, os Bills e tudo mais, o Thiago Machado Laje Moreira, ele mandou uma mensagem sugerindo que a gente falasse da NFL Europa. Eu acho interessante porque eu tô aqui em Portugal, até coloquei essa camisa aqui do Barcelona porque faz sentido, tem uma ligação. O Barcelona já teve uma ligação direta com a NFL, né? É uma liga que surgiu no final dos anos 80 e perdurou até 2007, ou seja, um passado bem recente. Mas tem muita gente que não faz ideia que a gente teve uma NFL na Europa, não dessa forma que nós temos hoje em dia, com os jogos em Londres, teremos jogo na Alemanha nesse ano também, o jogo em Munique, mas presencialmente com times na Europa e jogadores que vieram até fazer história na NFL jogando em solo europeu. Em 1989, o Paul Tagliabue, que era o comissário da liga, ele sugeriu a criação da World League of American Football, uma liga de desenvolvimento para ser disputada na primavera, no hemisfério norte, né, ali no meio do ano, logo após ao Super Bowl, mais ou menos na época que ocupa hoje a USFL, a XFL, a Alliance, essas ligas todas que tentaram aparecer e tentaram se fortalecer, a NFL teve essa ideia lá atrás. Os jogadores que pertenciam aos times ficavam à disposição dessas equipes da Liga de Desenvolvimento e você ia vendo se dando certo ou não. A liga também fazia testes, né, de regras,
de transmissão, de sistema, de árbitros, de comissão técnica, todo mundo acabava passando por uma escolinha, vamos dizer assim. E é até interessante que jogando na liga aqui na Europa, você tinha o jogador com o símbolo do time, a camisa era bem poluída, mas tinha o símbolo do time, tinha patrocinador inclusive, e também tinha, se ele pertencia a alguma franquia da NFL, você tinha o símbolo lá. Então você tinha times que tinham jogador com o símbolo dos Patriots, dos Packers, né? Tá tudo misturado ali, porque eram os atletas jogando nessas ligas. Os times não pertenciam às franquias da NFL, mas os jogadores poderiam pertencer a essas ligas aqui. Em 89, então, teve lá a votação, criada de forma unânime essa liga nova para apostar no mercado europeu e também tentar levar o futebol americano para fora dos Estados Unidos, mas no primeiro ano, essa liga surge em 91, 89 foi aprovada, em 91 temos o primeiro ano, e eram 6 times jogando em solo americano, um time no Canadá e 3 times aqui na Europa. Eu vou focar mais nesses 3 times aqui. Tinha o Barcelona Dragons, o Frankfurt Galaxy e também o London Monarchs, né? Eram os 3 times que tinham em solo europeu. Nesse primeiro ano eles foram muito bem, tá? Eles dominaram a liga, os 3 passaram para os playoffs. A final foi entre times europeus, a vitória do London Monarchs em Wembley contra o Barcelona Dragons por 21-0, mais de 61 mil pessoas em Wembley disputando essa decisão, muito interessante. Já em 92 os times europeus foram mal, né, domínio mais os times ali dos Estados Unidos, vitória do Sacramento Surge sobre o Orlando Thunder por 21-17, mas a liga tinha interesse na Europa e nos Estados Unidos ela era pouco relevante, tanto nos comentários de televisão, o espaço que ocupava na televisão, tudo era muito escasso, né? Não tinha tanto interesse. Então a NFL falou assim: não, vamos dar uma parada, vamos dar uma pensada melhor no que fazer e voltamos mais adiante com a liga, né? Ela foi pausada por 2 anos, 93, 94, 100 jogos, e ela é remodelada para surgir novamente em 95, aí apenas em solo europeu com 6 times. Mantinham-se o Barcelona Dragons, o London Monarchs e também o Frankfurt Galaxy, e surgiam outros 3 times, o Amsterdam Admirals, nos Países Baixos, em Düsseldorf, na Alemanha, mais um time lá, o Rhein e você tinha mais em Edimburgo, na Escócia, o Scottish Claymores. São 6 equipes que disputavam ida e volta, né? 10 partidas todos os times, e algumas coisas meio bizarras, né? Por exemplo, o London Monarchs não tinha como jogar em Wembley a temporada inteira, então eles pegaram e falaram: vamos jogar no White Hart Lane, casa do Tottenham, mas não o novo estádio do Tottenham, o estádio antigo, que não tinha 120 jardas para brigar 100 jardas do campo e as 10 de cada endzone. Então era um campo mais curto, eles já tinham ali 93 jardas, então era um campo mais curto que eles jogavam futebol americano, mais ou menos como acontece no BRFA, que são campos mais estreitos, né, mais curtos para o jogo, porque não tem o comprimento suficiente. E tinha uma coisa imbecil, digna de campeonato estadual dos anos 90, campeonato paulista, cansei de ver isso, carioca também, um regulamento estúpido que previa que o time que fosse melhor do turno, que ganhasse a Taça Guanabara, já garantia a vaga no World Ball, na decisão, e receberia ainda a final. O estádio, a sua casa, seria a casa da final. E aí o segundo time sairia da Taça Rio, né, que seria ali o melhor do segundo turno, ou então se fosse o mesmo campeão, o segundo melhor, que seria o time não tinha como ganhar o título já com a Taça Guanabara e a Taça Rio. Tinha uma final de qualquer jeito, ia ser no campo, com a vantagem do time que tinha ganhado ali o primeiro turno da competição. Em 95, a gente teve ali a equipe do Amsterdã teve a melhor campanha, recebeu a final contra o Frankfurt Galaxy e os alemães venceram por 26-22. O sucesso de público não foi assim, né? O público não era uma maravilha, mais de 15 mil pessoas por partida, de média ali, mas dá para dizer que teve um sucesso de desenvolvimento de fato, porque 100 jogadores que disputaram aquela primeira temporada jogaram na NFL em algum momento na temporada seguinte. Achei bem interessante, um número muito expressivo, né? Aí em 97, em 96, aliás, você teve o melhor time sendo a equipe do Scottish Claymores, e jogaram a final vencendo o atual campeão, o Frankfurt Galaxy, por 32-27. Em 97, o Rainfire fez a melhor campanha porque teve o pulo do gato. O Rainfire foi a melhor campanha no total. Só que o campeão foi o Barcelona Dragons, que jogou a final em Barcelona, no Estádio Olímpico de Barcelona, com um truque muito interessante.
Eles foram muito bem no turno, ganharam a Taça Guanabara com campanha 4-1, né? E aí na Taça Rio, poupou os titulares. Já tô na final mesmo, dane-se, né? Foi 1-4 na Taça Rio. Teve a melhor empatada ali com a melhor campanha, mas chegou muito mais inteiro para a decisão, jogando em casa e venceram a final por 38-24. Essa jogada do Barcelona, que não tinha relação com o time ainda, era só da cidade de Barcelona, fez a liga mudar. Em primeiro lugar, eles mudaram o nome, né? Virou NFL Europe. E mudaram também o regulamento. Não tinha mais essa história de Taça Guanabara, Taça Rio. Os dois melhores times iam disputar a final num local pré-determinado, como acontece com o Super Bowl. Os dois melhores times jogam a final e vamos embora. A equipe de Londres também mudou o nome para England Monarchs. Alguns times mudaram seu esquema de jogo. O Scottish Claymore passou a jogar também em Glasgow, a Lady em Edimburgo. Mas teve algumas mudançazinhas pontuais. E aí em 98 a gente teve o Kurt Warner jogando, né? O Kurt Warner foi jogador do Amsterdam Admirals, né? Sendo que o Jake Delhomme, que tá no Hall da Fama da equipe do Carolina Panthers, ele era o reserva, né? E o Jake Delhomme foi para a equipe de Frankfurt na temporada seguinte, foi campeão com o Frankfurt no ano seguinte. Mas aí você tinha ainda, tá vendo? Alguns jogadores que saíam da NFL Europe, na época, NFL Europe, e chegavam a jogar bem na NFL. Acho que o principal caso acaba sendo mesmo o Kurt Warner, né, que foi campeão logo ali em seguida com a equipe do St. Louis Rams. Em 99 a decisão foi em Düsseldorf, o Barcelona teve a melhor campanha, mas perdeu para o Frankfurt na final por 38-24, e em 98 mesmo a equipe de Londres encerrou suas atividades. O time não conseguia, ele chegou a jogar no Stamford Bridge e não tinha mais de 5 mil pessoas por partida, as coisas não se fechavam, foram substituídos por mais um time da Alemanha, o Berlin Thunder, né? A liga era bem instável, você tinha esse desenvolvimento. Alguns jogadores saíam e iam para lá, mas aí nos anos 2000 ela passou a sofrer muita instabilidade, né? Em 2002, o Barcelona, o time de futebol, foi lá e puxou o Barcelona Dragons e falou assim: não, você faz parte, você tá sob o meu guarda-chuva, você é uma parte do meu time aqui. Os caras tiveram a pior temporada, foram duas vitórias apenas daquela temporada. No ano seguinte, o Barcelona falou obrigado por tudo, as contas não fechavam, o Barcelona acaba saindo, entrou a equipe do Colônia Centurions. Em 2004, você tinha dos 6 times da liga, 4 times sediados na Alemanha. Aí, em 2005, acaba também a equipe escocesa, entra lá o Hamburgo, o Sea Devils, começa a jogar. Em 2005, então você passa a ter 5 times dos 6, só tinha o Amsterdam Admirals jogando, e por mais que a audiência fosse mais interessante com relação ao público no estádio, você teve uma média de público maior, você começou a sofrer muito mais com perdas financeiras, porque a liga não era atrativa para ser vendida. Virou o campeonato alemão, basicamente isso, né? Então o pessoal da Espanha, por exemplo, que pagava bastante para ter a transmissão, parou, não tem mais o Barcelona, não faz mais sentido a gente ter a transmissão desse campeonato aqui, perdeu o contrato na Alemanha. Os mercados europeus foram fechando as portas, nos Estados Unidos já também não atraía tanta atenção, então começou a sofrer mais financeiramente a liga daquele jeito. Em 2006 ainda teve que mudar as datas, porque tinha Copa do Mundo, né? Então, para não trombar 5 times na Alemanha, a Copa acontecendo na Alemanha, se já vai ser ruim a Copa agora, que eu vou ter que assistir NFL e assistir Copa do Mundo ao mesmo tempo, você imagina jogando no mesmo estádio. A NFL naquele ano muda para NFL Europa, porque Europa é, como é dito, o continente aqui na maioria dos países, inclusive na Alemanha é Europa e não Europe. Os Estados Unidos chamava de NFL Europe e passa a ser NFL Europa. E em 2007 a gente teve ali o Hamburgo vencendo o Hamburgo Sea Devils, vencendo o World Bowl por 37-28 contra o Frankfurt Galaxy. E logo em seguida, né, tinham 48 mil pessoas no estádio, mais do que isso até no estádio em Frankfurt. E depois disso, poucas semanas depois, anunciou que acabou aqui, não vai rolar mais a NFL Europa. O comissário já era o Roger Goodell, ele informou até, inclusive, que a NFL estava perdendo cerca de 30 milhões de dólares por temporada, que não fazia sentido seguir com a liga, porque ela já não desenvolvia mais, né? A média salarial caiu bastante, um quarterback ganhava 18 mil dólares, um pouco mais de 200 mil dólares, e outros jogadores ganhavam 13 mil dólares. Então a média salarial caiu demais, a renda não dava certo, o campeonato não tinha interesse e ninguém saía dali.
e ganhava algum destaque na NFL. Você não tinha desenvolvimento de jogadores mais. O MVP era o quarto quarterback da liga, num time da liga. Então não fazia sentido mais seguir aquele campeonato e esse projeto acabou ali em 2007. Depois a gente teve ali vários e vários times, várias tentativas de liga. A gente teve agora a final aí, o USFL, se encerrando no final de semana. A gente não sabe como é que ser. A XFL volta no ano que vem, mas de fato não tem ninguém que bata de frente com a NFL. E eu queria ver mais NFL aqui na Europa, tá? A gente vai ter mais jogos nessa temporada aqui, mas pô, eu fico pensando que devia ser um momento interessante de se acompanhar uma liga forte fora dos Estados Unidos. Quem sabe? Quem sabe no futuro? Eu acho difícil, mas esperança é a última que morre. Vamos nessa então. A gente volta ainda nessa semana para falar mais de futebol americano. Espero com mais notícias. Aquele abraço.